Bom dia, meus queridos. Por mais um dia, nós somos gratos a Deus e estamos certos de que as misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã. E hoje, quando você acordou, tudo aquilo que você fez de ruim ontem, que o seu coração entristeceu, de tudo isso, Deus já te perdoou em Cristo e você amanheceu quando você acordou. Você já estava na presença do Pai pela intercessão de Jesus Cristo. Portanto, você é um homem ou uma mulher perdoados por Deus em Jesus Cristo. As misericórdias do Senhor são renovadas em nós todas as manhãs. A nossa relação com Deus, eu tenho reafirmado isso constantemente, a nossa relação com Deus não se sustenta na justiça de Deus, mas na misericórdia de Deus. A justiça nos empurra. A justiça de Deus, ela é refratária em relação a mim, pecador. Portanto, Deus trata comigo por meio da misericórdia e do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Portanto, você pode ter convicção e certeza de que é um homem ou uma mulher perdoados em Cristo Jesus, por meio da fé, por meio da esperança e da confiança que Ele transmite ao nosso coração. Hoje eu queria trazer duas parábolazinhas pequenas, mas que é de um significado extraordinário. Jesus explicou o que seria o reino de Deus, ou como o reino de Deus se instalaria ou se instalou no mundo, usando parábolas. E uma delas é a parábola do grão de mostarda. Está aqui em Mateus, no capítulo 13. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus teve a ocasião de dizer aos discípulos que o reino de Deus não viria com visível aparência. O reino de Deus, e eu já tenho reiterado isso aqui também, ele não se estabelece pela força. Ele não se estabelece pela grandiosidade do poder de Deus. Deus não usa o poder, a força, o domínio que ele tem sobre todas as coisas para implantar o seu reino. Diferentemente da experiência de Israel com os romanos, cuja a prepotência, a força, a realidade armamentística de Roma, a imensidão de seus exércitos garantia que eles ocupassem e estabelecessem os seus reinos. Mas o reino de Deus não se estabelece com esses mecanismos de dominação que nós conhecemos nas potências mundiais e especialmente vivenciados pelo povo de Deus no passado. E ele usa então a figura primeira do grão de mostarda, plantado sutilmente no campo, aparentemente invisível. E de repente ele vai tomando forma, vai crescendo, até tornar uma árvore cheia de frutos, e cheia de flores, e cheia de folhas, ao ponto de servir para que os pássaros se aninhem, ao ponto de ser sombra para os transeuntes, ao ponto de ser refúgio
do sol escaldante. O reino dos céus começa na singeleza do coração de um homem arrependido, que até então se escondia de Deus, que por vezes até se esconde das pessoas, por ver-se, por entender-se indigno e pecador. É nesse coração que a semente do reino de Deus é lançada. Nesse coração que se sente nulo, anulado, indigno, simples, por vezes esquecido, abandonado. É nesse coração que o reino de Deus brota. E vai transformando, e vai modificando, e vai aquela vida cheia de rachaduras, vai tornando-se uma árvore perfeita e frondosa. A segunda parábola é a do fermento, que uma mulher lança um pouco de massa, e de repente toda a massa está fermentada. O reino de Deus entra sutilmente no mundo através da singularidade dos corações humanos. E o reino de Deus não se contém, porque quando ele é verdadeiramente implantado, e nós tornamos um cidadão do reino de Deus, ou um cidadão dos céus aqui na terra, nós tornamos um agente, naturalmente. Nós disseminamos esse efeito da presença do fermento do reino de Deus nos nossos corações. E é incrível a gente imaginar essa sutileza de Jesus de explicar o reino de Deus para uma nação que esperava um Jesus forte, dominador, capaz de expulsar os romanos, capaz de estabelecer o trono de Davi e de ir conquistando territórios para Israel. Jesus precisava de explicar para aquele povo que o reino dele tem uma outra dimensão, que o reino de Deus é um reino de pessoas e não de coisas, que o reino de Deus é um reino de gente, que ele convida, que ele chama para compor esse exército que vai crescendo dia após dia, contaminando um ao outro. O evangelho verdadeiro é altamente contagiante. E Jesus disse, olha, aquela mulher tomou uma medida, um pouco de fermento e colocou na massa. E a massa foi aos poucos sendo fermentada. E na medida que ela era fermentada, ela aumentava e crescia. Então, meus amados, o reino de Deus, ele começa dentro dos nossos corações. E outros corações vão cedendo à influência que nós falamos, que nós exercemos, e Deus vai implantando o seu reino em corações desejosos de recebê-lo. Que nesse dia você se sinta essa árvore frondosa em cujo coração o reino de Deus foi implantado. Que você abrigue nas suas sombras aqueles que estão feridos e machucados. Que você abrigue na sua sombra aqueles que estão feridos no deserto, no sol incandescente, do desprezo, do sentimento de culpa, do sentimento de indignidade. Jesus trabalhou com essas pessoas, ele se ocupou com essas pessoas.
trazer vida para os moribundos, para aqueles que não tinham esperança. Miqueias diz que o povo de Deus, o mundo de repente viu a luz chegar. E no vale das trevas, a luz veio e foi clareando o mundo. O reino de Deus vai clareando o mundo através daqueles que ele chama para ser chamas, para ser tochas e para ir implantando e semeando o reino de Deus. Que o Senhor te dê uma paixão profunda por uma vida consumida no reino de Deus. Acima de tudo, uma vida que tenha o reino de Deus dentro dela. E molde todo o seu caráter, toda a sua disposição, todo o seu serviço, toda a sua vontade. Que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.